Ciência, tecnologia, a gente costuma pensar nessas palavras, né? E logo vem à cabeça a ideia de progresso, de um caminho reto para o futuro. Afinal, são elas que nos dão os smartphones, as curas para doenças, que nos levaram até para as estrelas. Mas será que a história é só essa mesmo? Será que é tão simples assim? A gente olha para as nossas ferramentas, para as inovações e enxerga ali soluções, né? Mas e se por trás delas existissem também preconceitos? E se o tal do progresso para uns fosse, na verdade, uma barreira para outros? Pois é, as perguntas não são nada fáceis e as respostas, então, menos ainda. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos tentar desvendar um pouco da história que se esconde por trás dessas forças tão poderosas. Revelar como valores humanos, política e poder acabam construindo o mundo que a ciência e a tecnologia criam ao nosso redor. Então, bora mergulhar nisso. Vamos começar então pela nossa primeira parte. Ciência além dos fatos. Sabe aquela ideia de que a ciência é só uma busca pela verdade pura e simples? Bem, a gente vai ver que a história é um pouquinho mais complexa do que parece. A ideia que todo mundo tem, a crença mais comum, é que a ciência é tipo uma câmera fotográfica, sabe? Que ela só registra a realidade exatamente como ela é. A gente imagina o cientista lá, no laboratório, descobrindo fatos puros, sem nenhum tipo de viés. É uma imagem bem reconfortante, eu diria. Só que ela esquece de um detalhe fundamental, o fator humano. Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque observar não é um ato passivo. Quando a gente olha para o mundo, não é um olhar limpo. As nossas crenças, o que a gente já sabe, as nossas intenções, tudo isso meio que direciona o nosso foco. Funciona como um filtro que nos faz privilegiar certas coisas e ignorar outras. Ou seja, a gente não é câmera, a gente é intérprete. E olha só que exemplo incrível para ilustrar isso. Durante séculos, a geometria euclidiana, sabe, aquela dos triângulos e retas que a gente aprende na escola, era a verdade absoluta. Era o único jeito de entender o espaço. Ponto final, era um fato. Só que aí apareceram outros matemáticos que pensaram, e se? E eles criaram novos modelos, novas geometrias que mostravam que as nossas regras mais básicas sobre a realidade podiam sim mudar. Eles não disseram que Euclides estava errado, mas que a verdade dependia do ponto de vista. Para ter uma ideia, a teoria da relatividade do Einstein só foi possível por causa dessas novas geometrias. Ok, isso nos leva direto para a nossa segunda parte. Tecnologia, mais do que ferramentas. Porque, pensa bem, se a ciência não é 100% neutra, será que as ferramentas que nascem dela são? As nossas ferramentas são mesmo neutras? Essa é a grande pergunta aqui. A gente tende a pensar que sim, né? O martelo é só um martelo, não tem ideologia, não tem partido político. Mas, e quando essas ferramentas deixam de ser um simples martelo e se tornam sistemas gigantescos que moldam a nossa sociedade? O mito é que uma ferramenta é só um objeto, que faz o que quem usa quer. Mas a realidade pode ser bem diferente. Pega esse exemplo das pontes de Nova York. Um planejador urbano chamado Robert Moses projetou viadutos de propósito de caso pensado com uma altura que impedia a passagem de ônibus. E por que isso? Porque a população de baixa renda, em sua maioria negra, dependia do transporte público para chegar nas praias e parques. Ou seja, a arquitetura, o design das pontes foi usado como uma arma para a segregação. A política foi literalmente construída no concreto. A tecnologia ali não tinha nada de neutra. E esse receio de que as coisas que a gente cria para controlar o mundo acabem se virando contra a gente não é de hoje, não. É o que chamam de síndrome de Frankenstein. É aquele medo lá no fundo de que a tecnologia que a gente desenvolve para nos servir, para nos libertar, possa sem querer acabar nos aprisionando. O que nos leva certinho para a terceira parte, a política do progresso. Porque se a tecnologia tem esse poder todo de redesenhar a sociedade, fica a pergunta, de quem é a responsabilidade por esse novo desenho? E pouca gente resumiu o peso dessa responsabilidade tão bem quanto J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Depois de criar a bomba, ele disse: os físicos conheceram o pecado, e esse é um conhecimento que eles não podem perder. O que ele quis dizer é que, depois daquilo, ficou impossível ignorar que a ciência não acontece num vácuo, isolada do mundo. As descobertas têm consequências reais, pesadas, e quem as cria não pode simplesmente lavar as mãos. Beleza, mas então, como é que a gente faz para entender essa bagunça toda? Para analisar essa teia tão complexa? É o que a gente vai ver agora na quarta parte, uma nova maneira de ver. Existe uma abordagem, um movimento de estudos chamado CTS, que é a sigla para Ciência, Tecnologia e Sociedade. Pensa nele como uma lente de aumento, uma ferramenta para a gente analisar esse cenário.
Em vez de olhar para a ciência e para a tecnologia como se fossem coisas separadas que acontecem lá longe, o CTS as estuda como parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, sendo influenciadas por tudo isso e, ao mesmo tempo, influenciando tudo de volta. E os pontos principais dessa abordagem são esses. Primeiro, ela rejeita de cara aquela imagem da ciência pura e neutra. Segundo, ela bate na tecla de que tecnologia não é só ciência aplicada, é muito mais que isso. Terceiro, ela joga um holofote nas consequências sociais e ambientais de tudo isso. E, talvez o mais importante de tudo, ela defende que as decisões sobre ciência e tecnologia têm que ser mais democráticas, com a participação da sociedade. Vamos pegar o carro elétrico, por exemplo. Lá no comecinho do século XX, ele era super promissor, mas o desenvolvimento dele foi praticamente abandonado. E não foi por razões puramente técnicas, não. Foi por causa de um mix de fatores: o lobby da indústria do petróleo, decisões políticas que favoreceram o motor a combustão e até mesmo fatores culturais. O que isso mostra? Que o caminho que a tecnologia segue não está escrito nas estrelas. Ele é construído com base em escolhas, interesses e escolhas humanas. Tá, mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? Aonde essa conversa toda nos leva? É com essa pergunta que a gente chega na nossa parte final, de consumidor a cidadão, para a gente entender qual é o nosso papel nessa história. Porque olha só, a partir do momento em que a gente entende que a ciência e a tecnologia não são neutras, que elas são moldadas por valores humanos, aí não dá mais para ser só um consumidor passivo. Aceitar tudo que aparece sem questionar é o mesmo que deixar que outras pessoas tomem decisões que vão impactar diretamente a nossa vida. A única alternativa é sair dessa passividade. E isso significa algumas coisas bem práticas. Primeiro passo, reconhecer que a tecnologia não é neutra. Acabar com essa ilusão. Segundo, sempre se perguntar quem ganha com isso, quem se beneficia com essa nova invenção. Terceiro, participar das discussões, se informar sobre para onde a ciência e a tecnologia estão indo. E quarto, cobrar responsabilidade, exigir que os impactos sociais e ambientais sejam levados a sério. É basicamente deixar de ser plateia para entrar em campo. E essa é a pergunta que fica no final. No mundo cada vez mais moldado por algoritmos, por inovação, qual papel cada um de nós vai escolher? O de consumidor ou de cidadão? Porque numa época com inteligência artificial, engenharia genética e tantas outras revoluções batendo na porta, a verdade é que só aceitar e consumir já não é mais suficiente. A escolha entre ser um consumidor passivo ou um cidadão engajado é o que vai definir não só o futuro de cada um, mas o futuro de todo mundo.